E aí, galera, tudo bem? Olha só, para quem está querendo acompanhar aqui, 4%, eu estou gerando um treinamento de novo, depois vai ser para demonstração às 8 horas, de como eu estou gerando um modelo. Alexandre, tudo beleza? Opa, faltando um suporte. Beleza pura. Agora está ficando legal. Estamos nos organizando. 15% do treinamento realizado. Vamos criar menina do Job, menino do Job, a criança feliz, o que quiserem criar de personagem. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Até às 18 horas, às 20 horas eu estou aqui para tirar dúvida. Enquanto isso, eu estou deixando treinar aqui meu personagem, tá? Que eu estou demonstrando hoje. Vou demonstrar todo esse processo, só que ele leva meia hora. Então a gente vai falar dele depois. E fone ligado.
Cara, eu vou te dizer, Bruno, o 65 está ativo na minha vida. E eu falei comentando para ele, ou sei lá como foi, que ele está gravando tudo que eu falo. E eu disse, vou dar 2 dias de aula. Assim, às 7 horas eu tenho compromisso, papá. Agora veio o alarme no meu celular do Google, calendário, dizendo que eu estava agora, tinha que começar a aula. Eu digo, mas eu não botei nada no calendário. Daí que eu me lembrei que eu usei o 65 para isso. E outra coisa, depois de tu dominar esse cara, vai para o 62. Tá? Tem o 42 também, são ferramentas super balas. Hoje ainda eu vou focar na questão das imagens aí, e como cria treinamento, essas coisas. Também quero medir, talvez até eu faça amanhã mais uma sobre vídeo só. Eu tenho que ser bem devagar para a galera aí. Mas voltando aqui para o treinamento, vamos ver como é que está indo o treinamento. Pô, está indo mais rápido do que eu pensava, 24%. Consegui finalmente resolver o problema do... Às vezes eu sou muito burro. Beleza aí? Tudo bem, pessoal? Oi, tudo bem, Viral? Preciso estudar a plataforma para fazer o fluxo de IA. Como começo? Não entendi muito bem o que tu quer fazer. Bem, quer estudar que plataforma? O que tu quer fazer fluxo de IA? Me explica um pouco mais aí, que estou velho para entender as coisas. Olha só, para quem está aí, às 8 horas eu vou estar mostrando aqui para vocês como criar um personagem, né, consistente. Ontem eu dei a base e hoje eu vou dar mais avançado. Então, até às 20 horas, estou aqui para tirar dúvida de vocês sobre qualquer assunto. Tá bom? Oi, Bruno. Às 8 horas em diante eu vou ensinar toda essa parte, tá bom? Eu vou ensinar e daí eu vou ter todas as informações, documento, tudo lá na comunidade. Mas das 8 que eu começo. Então, até lá, eu estou aqui deixando rodar ali, né? Tá treinando, ele leva uns 20 minutos, meia hora, ó. Já deu 33%. Então, eu larguei antes, senão durante a live fica ruim, tá bom? Eu aproveito agora, vamos falar sobre qualquer outro assunto. Oi, Túlio. Ó, como começar do zero? Inteligência artificial. Beleza? Então é o seguinte. Primeiro, aprender prompt. O que é aprender prompt? É praticar. Vai lá para o inema.prompt do TikTok. Tem um monte de vídeo lá. Faz uma maratona.
vai para a comunidade, tem um grupo chamado inema.prompt, que é um repositório, tem muito conteúdo ali. Então vai se inspirando nessa questão. Só que tu não vai ficar só nisso, tu vai um pouco lá e vai praticar em outras coisas, né? Então tu vai aprender a fazer assistente. É a segunda parte. O que é o assistente? É fazer um prompt que ele tenha diretivas, né? E que responde para as pessoas baseado como tu quer. Então, um assistente é isso. Por exemplo, um assistente seria, eu quero criar texto viral, vídeo viral. O que tu fez? Tu fez um prompt, bala, que quando alguém dá um assunto, ele cria um vídeo viral, ele cria um texto viral, né? Ou seja, tu vai criar assistente que tem diretivas. Para tu saber fazer isso, tu tem que saber prompt. Ou copiar de alguém, mas eu não quero que tu copie, eu quero que tu use a tua cabeça. Então você vai se desenvolver. Segunda fase, terceiro ponto, aliás, outra coisa dentro do assistente é ter base de informação. Então você tem um repositório onde que tu vai ter essa informação lá dentro do assistente. Então o assistente vai responder baseado a aquelas informações. Depois que tu for para isso, agora tu está pronto para fazer automações usando assistente, usando base de informação, usando prompt. Beleza? Então essa é a bala. Quando tu chegar nesse ponto, aí já nós estamos falando um outro nível. Beleza, outra coisa, o Bruno está falando aí sobre criar um assistente assim, assim. Se tu não desenhar ele, o workflow dele, no papel ou uma ferramenta para isso, quando você vai partir para criar uma automação disso, fica bem complicado. Então, desenha isso. Se tu olhar na comunidade, tem várias pessoas lá, que nem um cara do mecânico lá. Olha lá o mecânico. Ele fez um MPV, um MVP, do fluxo da oficina dele. Cara, do jeito que ele fez, é bala. Eu pego aquilo e vou fazendo a automação. Né? Outra coisa, tem uma menina lá que falou sobre o fluxo dela também, que ela está escrevendo. Mesma coisa. Ela me descreveu tudo, até eu disse, pega o 65, aplica isso no 65, tu vai ter o que tu quer. Mas se tu não tiver desenhado o processo, né? A mesma coisa, né? Hoje eu fui no meu contador, né? Até porque a gente sabe que se tu não se ligar, a receita vem para cima. Eu digo, olha, cara, eu fiz o seguinte, eu criei lá a comunidade e eu quero resolver a questão legal. E daí nós conversamos sobre a área de contábil, a área de assessoria. Cara, o que vai mais bombar é o trabalho de tu pegar o fluxo dentro da empresa, os processos dentro das empresas, as posições, os papéis das pessoas e levar isso para a automação. Então, é uma baita de uma oportunidade. Né? Claro, melhor, cara, não importa se tu... Né, tu não pode dizer que está tudo na mente, tu tem que botar para fora para visualizar. Einstein usava quadro negro para poder botar as ideias. Então, a gente tem que lembrar disso. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma dica aí, mais uma pergunta. Beleza, então? Olha só. Ó, meu filho aí, ó, de 6 anos, ele cria ou acha as coisas na internet, e daí chegou uma visita, uma criança aqui, eu digo, olha ali, ó, o que que tu quer? Daí fizemos um peixinho lá na impressora digital. E as crianças ficaram o tempo todo ali olhando como faz. Uma criança que entende como é que faz isso, ela está acima do que as outras, porque ela entendeu o processo. Né? E isso aí, mesmo que ela não tem uma impressora 3D, ela aprendeu como é que é o processo. Isso é a mesma coisa nós na inteligência artificial. Entendeu?
conteúdo aqui, ó, deixa eu ver. Daí fez o suporte todo para não ficar no ar, essas coisas tudo. Tudo ele entende. 6 anos do guri fazendo isso. Não é que ele é gênio. A diferença dele é que ele está tendo oportunidade. É isso que a gente tem que dar. Bom, muito boa. Ô, Lucas, gostei da tua pergunta. Ney, conseguimos treinar um agente com nossas conversas voltadas para venda? Por exemplo, baixar nossas conversas e enviar para IA, para que o atendimento seja mais humano. Perfeito, cara. Isso é levar para o RAG. Você podia fazer uma automação que tem lá lá no Make, tem uma automação de raspagem. Você pega todos os teus vídeos e faz transcrição e joga tudo para dentro do RAG. Então, quando você fizer a resposta, ele vai buscar no RAG. Inclusive, a semana que vem vou focar de novo nisso. Eu vou pegar essas soluções e vou fazer, né, para que as pessoas já tenham essa visão de usar o 65, de usar os sistemas de RAG e criar vários níveis de serviços dentro do 65. Tá? E quem quiser mais avançado, aplica isso no N8N. No N8N está lá também as automações disponíveis, só eu não estou focando porque daí eu não dou conta. Tá bom? Mas é muito bala isso. Ó, 55% aí, ó. Vai dar, antes das 8 vai estar pronto o meu modelo. Vou poder até testar se funciona. E eu descobri um errinho, eu sempre usei o FAL e não o Replicate. Agora eu estou fazendo o Replicate e descobri umas dicas aí para vocês. Beleza? Cara, estou muito feliz, consegui deixar isso sempre na tela aí, que era um problema que eu tinha. Ó, aqui usei a minha cara. Cara, que show, que material fantástico. Ignaldo, veja, isso no futuro vai valer dinheiro, certo? Por quê? Porque tu tem conhecimento de comportamento. Então você tá entre aspas, treinando a inteligência artificial para agir dessa maneira. Muito bala isso. Aí, galera, tudo bem? Estamos aqui. Vamos ver aqui, ó. Estava sem volume aqui. Me diz uma coisa aí, como é que tá o volume, o microfone, tá bom aí? Show de bola, viu, Alexandre? É isso que eu digo, cara. Quando vocês começarem a entender que se vocês criam a solução, certo? E a solução ela começa a ser validada, depois isso vira um projeto de escala. Hoje eu estava falando com o contador lá das possibilidades, dos recursos das empresas. Sim, Lucas, olha só. Existem duas coisas importantes, é o conteúdo e a outra parte é a voz, certo? Agora, por exemplo, qual é a estratégia que a gente usa? A gente recebe voz ou texto. E a saída, por enquanto, a gente joga só texto. Por quê? Porque daí ele não sabe que eu sou um robô ou não. Certo?
porque não tem o problema de entoação de voz e tudo. Enquanto isso, as soluções de voz estão ficando cada vez mais top. Se eu não estivesse focando aqui em outras coisas, eu estaria botando um vídeo novo, né, que o Clink saiu uma coisa muito bala. Aí, Caminhando na Fé, tudo bem? Boa noite. Pessoal, vai perguntando aí, aproveita, pergunta as dúvidas que vocês têm. Cara, é isso aí mesmo. É essas ideias que a gente tem que ter. E lembra, sempre pensar em algum modelo que tu tenha bastante escala. Então não adianta tu pegar uma demanda que seja customizada. Porque quando tu começa a customizar, tu perde dinheiro na escala. Então o que eu aprendi na minha vida, nas minhas empresas? Eu aprendi a dizer não. Inclusive ontem eu estava lendo uma matéria da ex-mulher do Elon Musk, e ele disse: meu marido tem duas coisas que tornaram ele o que ele é hoje, do ponto de vista de sucesso, tá? Sempre tem crítica, o cara, né? Suas posições, etc. Mas nisso aí, ela disse: ele tinha uma energia de trabalhar louca, trabalhava muito, e a segunda, ele dizia não. Ele dizia não para muitas coisas, mas o não dele era sim para os objetivos dele. Então tu tem que cuidar para que tu não seja julgado para alguém fazer como ele quer e que não sirva para o resto. Então, é mais ou menos assim. A Microsoft fez um software que vale para todo mundo. Não tem que customizar para cada um. Se vocês customizar, vocês vão perder a oportunidade de escalar. Se tudo que você customizar tem que valer para os outros. E tem que ser que os outros vão gostar disso, senão não vale a pena. Tá bom? Eu não sei porquê, mas o TikTok não entrega mais nada para mim. Tudo bem, azar é dele. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se. Ó, o 65 funcionando comigo. Ele disse: ó, você tem que ter, né? Vou fazer uma coisa aqui. Vamos avisar para a galera do TikTok que eu estou aqui. Dessas pessoas. Beleza.
Mas viu, Lucas, não vai ter problema porque o processo, quando tu cria o processo, né, e tu tá comprando as soluções, ele leva tempo em termos de resposta. Né? Ele tem um delay, porque ele vai processar. Então, provavelmente esse delay tu vai ter já automático. Ô, pessoal, deixa eu contar uma para vocês. Não sei se vocês viram lá, eu publiquei sobre a questão do TikTok. Eu tenho um canal chamado Inematia. No canal Inematia, o pessoal perguntou aonde tem informações tal. Eu digo, é no Inema TDS. E eu escrevi, vai lá no Inema TDS. O TikTok classificou isso como um problema. E removeu o comentário, e eu disse, não pode, vou recorrer. Eu recorri, e ele disse que não, que isso viola a bababá dele. Cara, muito doido essas plataformas. Os algoritmos ainda estão tem que avançar muito para eles entender, porque provavelmente foi uma afronta que ele classificou, ou sei lá o quê. Beleza aí? Eu tenho umas ferramentas, uma delas, se não me engano, DrawTL, eu tenho que achar, eu não me lembro dos nomes aí mais. Tinha até um tempo que eu sabia tudo de cor, agora eu já estou... Eu tenho raciocínio, mas não tenho lembrança. Beleza? Estamos aí, 86% aqui, ó. Enquanto isso, olha só, deixa eu achar o make aqui. Olha só que legal, nós já temos 423 membros, né, no make. Existem 1.000 pessoas já na comunidade. Só que ainda o pessoal não descobriu. Então, das 1.000 pessoas, nem todo mundo é de automação. Né? É bem interessante isso. Ó, ela está se distribuindo. Legal? Deixa eu ver se eu acho aqui a ferramenta, se tem alguma daqui que eu posso te dizer. Pessoal, eu vou entrar numa comunidade fim do mês que é quase $500 por mês. Mas o que eles prometem de conteúdo é fora de série. É uns americanos muito bons e eu vou pegar e trazer muito conteúdo bom. Então vai ser legal. Até talvez é cedo eu trazer esses conteúdos para a comunidade de tanta coisa que tem. Mas na medida que vocês vão ficando bala, vai ter muita coisa boa eu trazendo para a comunidade. Tá bom? Deixa eu ver aquela lá que eu falei. Essa aqui não. Não é essa aqui. Que é 42, então. Essa aqui é de raspagem, né? Eu raspo lá.
Eu raspo dentro da plataforma para descobrir quem é que está bombando lá e daí depois eu crio conteúdo similar. Não, não é isso aqui que eu quero. Ah, aqui, ó. Não sei quem me pediu. Aqui. Lucas, ó. Ó, Lucas. Tá aqui, ó. J58, Lucas. Dá uma olhada nesses aqui, ó. Essa aqui, ó, que tu faria levantamento, tu pode jogar no diretório, tá? E daí fazer com que ele leia tudo e jogue para o teu RAG aqui, ó. E depois tu pode fazer o fluxo de atendimento, ó. Só trocar, não quer e-mail, usa WhatsApp, quer usar web, né? Um chatbot aqui, como tu quiser. Pegou ou não? Responde aí para mim se tu pegou essa aí. Essa aí é outra para estourar a boca do balão. Ó, J58. Ó, você pega, faz a raspagem, ó, num diretório. Tudo que tu quiser alimentar ele, joga num diretório. E deixa rodando isso aqui. Ele vai lá, né? Aqui no caso é para converter. Então tu traz para cá, converte. Se for texto, já pode jogar direto. Então tu pode fazer duas linhas aqui. Tá? Esse aqui, ó, isso aqui é uma coisa muito simples, né? Mas a gente pode pegar o seguinte, isso aqui, ele serve o D aqui para converter, mas tu pode pegar texto que não precisa converter e tu faz de novo, daí faz como é que é, desses aqui no meio, e daí joga ele para uma outra linha, para fazer o mesmo que está fazendo aqui. E aí, galera, vamos lá. Só perguntar. Cara, quando eu mostro para as pessoas o que nós temos já de fluxo pronto, os caras não têm ideia, né, de quanta automação tem pronta. Então, se o cara tem tempo, ele tem que pegar uma por automação e vai fazendo, descobrindo e tudo. Quando ele precisar desenvolver alguma solução, ele já tem ideia, porque ele já passou por tudo. Ontem eu falei para um cara da 55, se não me engano é. Deixa eu ver se é a 55. Ó, o cara estava com um problema que ele queria criar uma imagem. E daí eu disse, olha aqui, ó. Essa aqui, você pega e cria vídeo. Eu crio o vídeo aqui, ó, do Luma. Eu pego e faço a imagem, mais o vídeo. E ainda eu uso o Placid para poder colocar texto, legenda em cima do vídeo. E daí eu publico onde que eu quero. O cara está se matando para fazer isso. E eu digo, ó, tem pronto, dá uma olhada no 55. Então, os números vai estar ajudando para a gente localizar. E como eu criei cada um tópico, se você tem dúvida, tu põe aqui embaixo. Alguém pode te responder. Ou aquela dúvida, ou aquele problema que tu fez, tu coloca aqui que tu resolveu e alguém que passar por isso já tem aqui a barbada.
Então, ó, o 55 é bala, né? Qual é que eu falei antes? 58, né? Pessoal, vão anotando esses números aí para vocês saberem. Se bem que aqui, ó, tem uma lista, tá? Onde diz arquivos make. Tá vendo aqui, ó? Você tem a lista de todos eles aqui, ó. Só que aqui ele está por grupo, né? Do que ele faz. Aqui em cima ele está a lista direta. Então aqui, ó, 50, automação de vídeos virais para qualquer tópico. O 65, automatize qualquer coisa com agentes IA. 58, nunca escreva e-mail novamente, RAG. Tá? Então, ó, tá a lista aqui, ó, arquivos make, tem a lista com todos eles e daí tu vai para cada um. Outra coisa legal, tu tá aqui no 65, aqui embaixo, tá? Se você clicar ali em cima, ó, e der um clique, tu vai lá pro topo. Tá? E eu deixei esses números aqui, porque se eu quiser colocar alguma anotação e tudo, eu tenho espaço. Por isso eu deixo os números aqui. Isso aqui é minha referência de estudo. Então, se eu tivesse que agora discutir ou rever isso aqui, eu vou para cá e ele me leva para dentro do ChatGPT, onde eu já discuti. Tá? Então, só para explicando aí para vocês que estão assistindo, tá? Que vocês vão ser os caras que sabem mais do que a galera. Ó, 100%. E agora vai fazer outro. Só dólar indo, só dólar indo. Oi, tudo bem? Obrigado, Xande. Tu já está na comunidade ou não? Me conta aí. Se tiver, me conta o que está achando. Qualquer coisa, me pergunta que eu quero. Tu viu o seguinte, eu tô agora transmitindo no YouTube e eu estava mostrando um pouco do que a gente tem do Make aí, algumas coisas das ferramentas novas e como é que eu estou organizando lá. Eu estou usando tópicos. E uma outra coisa que eu vou, provavelmente lá em março, eu vou deixar o VIP só de leitura e deixar todos os grupos abertos para todo mundo publicar. E daí eu tenho um lugar onde que eu posso organizar e passar a ideia para todo mundo. Mas por enquanto deixa o pessoal assim que eu estou aprendendo com todo mundo. Deixa eu ver como é que está indo aqui. O que tu está achando do GPT Make?
Eu quero ver se vocês viram que a notícia do Stargate, né? Stargate é o projeto que o Trump disse que vai botar 500 bilhões, ou seja, meio trilhão de dólares, para desenvolver data center por todo o país. Cara, se ele não fizer isso, os Estados Unidos vai perder para a China. Porque o DeepSeek agora veio com tudo. Inclusive, eu estou pegando, estou querendo esse fim de semana pegar aquele agente 65 e transformar todo ele para DeepSeek. Aqui, galera, olha, aqui eu fiz uma coisa errada. Eu botei minúsculo e maiúsculo. Isso não deve acontecer. Depois a gente não acha certo. Deveria ser tudo minúsculo. São os erros que eu tenho que esquecer. Eu usava a letra maiúscula e minúscula para poder organizar melhor e a gente entender, mas está errado isso. Ó, já gastei $3 aqui. Pô, termina essa coisa aí, rapaz. $1,08. Vamos ver depois se ele vai aumentar ou não. Oi, Xande. Olha só. O que tu tem que fazer para poder integrar com o Pix? Receber um web do ROX do banco, certo? E você faz o mesmo quando você receber o e-mail. Se você não quiser receber o e-mail dentro da aplicação, você vai pegar, jogar isso para um WebRox, receber os dois, e um deles tu vai ter já o dado, porque vai ser o dado puro do banco. E o outro tu vai pegar e fazer vision. Tu vai verificar, porque alguém vai mandar para ti sempre anexo, o comprovante. Então você checa os dois. Por que tu tem que checar os dois? Porque como é que ele vai se logar? Ele nem sempre vai estar cadastrando lá, né, o e-mail. Então tu tem que ligar o e-mail que ele mandou o teu comprovante para fazer isso. Eu tentei fazer direto e daí eu descobri que esse é o problema do usuário, entendeu? Inclusive, quando eu permitia o usuário cadastrar o e-mail lá, na plataforma ou no cartão de crédito, o cara escrevia o e-mail errado. E aí não se acha, né? Tudo bem, tu podia deixar a inteligência artificial aproximar, buscar aproximar. Eu acho que no futuro isso tudo bem, que é o que o ser humano faz. Entendeu a questão? Sim, ele lê PDF também. Tá? Na automação, tu lê PDF também. Só que, ó, eu posso mostrar aqui na tela. Não sei se tu tá vendo na minha tela. Deixa eu pegar aqui a Make. Tu tá onde, Make?
Ó, essa automação aqui que a gente tem. Eu não deixei ela 100% operacional, que eu estou validando, descobrindo os furos. Ó, tá vendo? Não sei se tu vai, senão depois tu vai no vídeo e olha lá. Mas, ó, tu vem via WebRox. Deixa eu dar um clique aqui. Tu vem via WebRox aqui, certo? E eu usei meio ROX. Então, lá no Gmail, eu fiz ele, recebe o e-mail das pessoas, ele encaminha. E tu pode, inclusive, encaminhar aquele e-mail para mais de um remetente. Então, tu pode jogar para vários WebRox que tu quiser. Para fazer, um eu vou pegar, fazer texto, outro não, e assim por diante. Então, tu joga, ele vai pegar, setar a variável aqui, ó, certo? Em formato de data, por quê? Porque eu quero usar data lá atrás. Tá? Daí, o que, que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um filtro, só um registro quando alguém mandou alguma coisa e não tem anexo. Então, eu estou registrando, né, o que, que ele mandou. No caso, eu tenho que ver aonde que eu faço. Tem um filtro ali, não me lembro aonde que eu botei. Tá? E aqui, daí o que, que eu faço? Eu tenho um interador que vai pegar, pode ser que ele mandou vários anexos. Então eu tenho que pensar nessa possibilidade. Se ele mandou vários e um deles é o comprovante e o outro não, eu perderia esse e-mail. Então eu faço isso, ó. Aí eu pego, né, o interador, que não tem muito o que configurar, só diz que eu quero que ele analise os attachments. Ele vai pegar um por um, e aqui eu já tirei fora os ícones, né, aquelas porcarias lá que estão junto. Então tiro para não interpretar isso como imagem. E daí eu vou para, se for PDF, ó, se o tipo é PDF, vai para cá. E daí eu uso o pdf.co, que é uma ferramenta boa, barata, e vai fazer a conversão. Eu uso o Vision. Ó, o Vision não tem também muita configuração, nada. Tá? O que, que eu faço? Faço uma interpretação só para ele descobrir o que, que é. Ó. E daí eu pego a URL que veio de lá, que é a imagem, e tento fazer identificação. E aí eu tento ver, porque pode ser que lá dentro daquele PDF não tem nada válido, e para não registrar no banco, vazio. Então eu jogo para ele ignorar. Senão eu ponho no banco de dados os dados. Ó. Certo? Quem enviou, qual é o assunto, tenho todo registrado aqui. Se não for PDF, se for, por exemplo, no caso ele disse, ó, não é, tá, PDF, tudo vem para cá. E aqui eu faço o upload do arquivo, tá? E daí eu jogo ele para duas análises. Aqui eu faço uma visão e aqui eu faço uma transcrição. Isso aqui seria se eu fosse, o cara tá me mandando um vídeo. Certo? Então, né, seja vídeo, seja áudio, eu transcrevo aqui para ver o que, que ele está me dizendo. E se tem ou não tem informação sobre o comprovante. Tá legal? Boa noite a galera que está chegando. E daí depois eu tenho a outra do banco, né, que eu fiz separado para que uma não interfere na outra. Então do banco só recebe e bota na tabela. Né? E quando chegou do banco e o cara mandou comprovante, volta. No futuro eu não quero que tenha que mandar comprovante. Mas eu tenho que ver se valida, como é que eu vou mandar para ele uma autenticação, certo? Se eu não tenho um contato dele. Então, isso que eu estou vendo mais adiante, como é nós criamos um padrão sobre isso. Opa, olha só a pergunta aqui legal. Mestre, é uma regra ter que usar um banco vetorial? Se sim, não. Por quê? Não, não é regra. A questão é
velocidade e inteligência. Eu vou te explicar, depois eu vou pegar uma água que eu não peguei hoje. E deixa eu ver, está quase na hora da gente virar. Deixa eu só ver aqui se terminou ou não. Do jeito terminou aqui. Mas veio uma mensagem aqui, não veio a mensagem ainda. Tá bom. Bom, vamos voltar aqui então à questão que nós estávamos falando. Quando a gente tem uma automação que nem essa aqui, ó. Ó. O que acontece? Eu tenho duas situações. Eu venho o meu dado, certo? E esse dado, que seja voz ou texto, vem para mim e eu gravo isso dentro de um banco de dados que eu uso o Airtable, certo? Então toda a nossa conversa que chega vai para cá, certo? Então eu venho aqui, ó, e recupero toda essa conversa. Então eu vou buscar tudo desse cara que está chegando a informação e vou buscar toda a conversa que tem. Certo? Mas, o que acontece? Aqui ele não aprende, ele só tem informação. Quando você usa um banco de dados RAG, por exemplo, aqui, eu tenho duas linhas. A linha de busca O e a linha de memória. Então, se vem informação nova, esse diretor aqui, esse gerente, ele vai pegar e passar para esse cara para gravar essa informação nova. Por isso eu faço embed e tiro, né, embed. Se eu quiser só buscar uma informação, eu venho por aqui, faço embed, busco aqui, certo? E devolvo toda a informação. Qual é a vantagem de usar RAG? Vantagem de usar vetores vetoriais é buscar números é muito mais fácil do que buscar palavras. Em primeiro lugar é isso. Então, se tu tem um banco de dados com informações tuas, médico, advogado, qualquer coisa, se você gravar aqui, ele tem duas vantagens. Uma, ele é muito mais rápido para recuperar, porque ele é vetorial multidimensional. E a segunda questão é, eu posso implementar similaridade. Quando eu implemento isso, quer dizer o quê? Ele começa a ser quase um pensamento, uma inteligência. Por quê? Porque ele consegue pegar e pensar, qual essa palavra é similar a outras coisas. Então isso é quase como tu está dando para ele capacidade de dedução. Certo? Então, a grande questão é o seguinte, ó. Toda vez que eu falo com ele, ele está gravando a história minha de conversa aqui. Mas informação ele está botando aqui. É duas coisas diferentes. Né? Porque senão isso aqui vai ficar muito grande. Então, quando a gente traz de volta esses dados aqui, ó, eu pego quantos? Eu peguei 30 assuntos só. Ou 15 aqui, do jeito que ele estava colocando, né? Certo? São 15 assuntos. Então, ele pega os últimos 15 da nossa conversa sobre um determinado assunto. Mas aqui não. Aqui ele armazena e busca tudo que eu quiser. Não sei se eu fui claro para você sobre isso. Pessoal, vou pegar uma água e volto daqui 5 minutos. Eu vou parar agora a nossa
transmissão lá no YouTube. Beleza, pessoal? Ó, 5 minutos aí, eu tô de volta abrindo o YouTube para falar sobre a menina do Job, treinar qualquer coisa, né, de personagem, de imagem, etc. Eu vou fazer passo a passo